Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cris Orzil, professora de português, e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre acentuação gráfica. No último vídeo, eu tinha feito uma explicação mais genérica em relação a tudo aquilo que a gente precisa estudar para acertar uma questão de acentuação gráfica em um concurso público, seja ele qual for. A partir de agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses casos de acentuação gráfica. Para quem viu o último vídeo, deve ficar mais clara a ideia de que é super importante a gente ter conhecimento da classificação de uma palavra em relação à tonicidade silábica, ou seja, em relação à sílaba tônica, para a gente conseguir entender também a regra de acentuação gráfica que justifica aquele vocábulo, aquela palavra. Então, talvez vocês devem se lembrar que eu disse que é importante conhecer inicialmente as regras relacionadas à classificação da palavra de acordo com o acento tônico, monossílabas átonas, tônicas, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, para que depois a gente pudesse entender e estudar as regras gerais de acentuação gráfica e para que posteriormente a gente pudesse estudar as regras particulares de acentuação, que foram inclusive as que sofreram mais alteração com a reforma ortográfica, não foi isso? Então, a partir de agora eu vou começar a falar sobre essas regras gerais. Inicialmente eu vou falar sobre a regra de acentuação gráfica das monossílabas tônicas, já que nós já aprendemos, no vídeo anterior, que as monossílabas átonas nunca vão ser acentuadas. Já as tônicas são pronunciadas com a tonicidade bem forte, mas isso não significa que elas sejam acentuadas. Então, para isso, a gente tem que conhecer a regra direitinho, beleza? Então, é o seguinte, as monossílabas tônicas são palavras que pertencem a classes gramaticais mais independentes, mais autônomas, como substantivos, adjetivos, advérbios, verbos. Agora, eu só vou acentuar as monossílabas tônicas por essa regra geral das monossílabas tônicas quando elas terminarem por A, E, O, seguidas ou não de S, tá bom? Então, se eu pensar na palavra má, Nossa, aquela menina é má. Esse má é um adjetivo, é uma qualidade. Então, eu vou dizer que má é uma monossílaba tônica, uma palavra de uma sílaba que pertence a uma classe gramatical independente, que é a classe dos adjetivos, que atribuem qualidades, características. Então, o que eu vou verificar? Depois que eu perceber que a monossílaba é tônica, eu vou verificar a terminação do termo, Eu vou acentuar as monossílabas tônicas desde que elas terminem por A, E, O seguidas ou não de S. Então, é por isso que má tem acento. Agora, se eu disser que aquelas meninas são más, no sentido de maldosas, colocando aí esse meu adjetivo no plural, a palavra permanece acentuada, justamente porque eu devo acentuar as monossílabas tônicas terminadas por A, E, O, seguidas ou não de S. Tudo isso faz parte de uma mesma regra, beleza? Então, o que isso significa? Significa que certas palavras utilizadas como palavrões no dia a dia não devem ser acentuadas. Então, não tem aquela palavrinha, aquela monossílaba tônica, que é pronunciada pelas pessoas normalmente quando elas estão com muita raiva. Ai, tá, não posso falar aqui, gente? Mas de qualquer maneira, eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. O fato é que a gente tem a sensação de que pelo fato de a palavra ser pronunciada com muita tonicidade, a gente deva colocar o acento gráfico. Não confundam as duas coisas. O fato de a monossílaba ser tônica já significa que ela é pronunciada com tonicidade. Então, por isso que quando a gente vai pronunciar aquele palavrão, a gente usa muita tonicidade, ainda mais no momento de estresse, não é verdade? Só que não é porque a monossílaba é tônica que ela tem que receber acento gráfico. Então, o que eu tenho que verificar é se a monossílaba é tônica e eu só vou acentuá-la se ela possuir aquelas terminações A, E, O seguidos ou não de S. Então, esse palavrão não tem acento, por quê? Porque esse palavrão é uma monossílaba tônica terminada em U, beleza? Ah, Cris, mas eu sou Luciana, Todo mundo me chama de Lu. Ah, meu nome é Liliane, minha irmã se chama Liliane, Ah, todo mundo chama de Li.
Minha amiga é a Gisele, todo mundo me chama de Gi. Ah, eu ouvi dizer que nome próprio não precisa seguir regras de acentuação gráfica. Ô, gente, isso aí, ó, pode ser desconsiderado por um concurseiro, porque as organizadoras colocam nomes próprios misturados com os nomes comuns e elas exigem que todas as palavras, independentemente de serem nomes próprios, têm que seguir as regras de acentuação gráfica. Então, eu não vou pôr acento em Ju, em Lu, em Li, em Gi. Por quê, gente? Porque são monossílabas tônicas terminadas por I, terminadas por U. Então, elas não têm que receber acento gráfico, beleza? Então, tomem cuidado com essas regras. Por quê? Porque as organizadoras acabam exigindo do candidato cada conhecimento sobre esse assunto, né? Então, nenhum conhecimento aqui pode ser desprezado, apesar de serem conhecimentos muito básicos, muito primários, muito simples, beleza? Então, é isso. Em relação à regra das monossílabas tônicas, eu vou acentuar as que terminarem por A, E, O seguidos ou não de S. Não vou acentuar as monossílabas, né, com outras terminações, independentemente de serem nomes próprios, tá bom? Ou nomes comuns. E vou também observar se existe, né, a possibilidade de essas letras aparecerem seguidas ou não de S, porque aí a regra de acentuação gráfica vai continuar sendo a mesma, tá bom? É isso. Agora, o que eu preciso também que vocês saibam? Eu preciso que vocês saibam que existe a regra das oxítonas, que é muito parecida com a regra das monossílabas tônicas. A regra das oxítonas, que são aquelas palavras que têm a última sílaba tônica, diz que a gente deve acentuar as oxítonas terminadas por A, E, O, seguidos ou não de S, em ou ens. Então, existe um ponto em comum entre a regra das oxítonas e a regra das monossílabas tônicas, não é verdade? Só que para a maioria dos gramáticos e para a maioria das organizadoras, o fato de essas duas regras terem esses pontos em comum não significa que seja a mesma regra, tá? A maioria das organizadoras, né, pelo Brasil tem esse entendimento. Então, se eu pensar na palavra parar, o que eu acentuo? Oxítona terminada por A. Se eu pensar na palavra café, por que eu acentuo? Oxítona terminada por E. Se eu pensar na palavra parar, eu já falei, né? Oxítona terminada por E. Café, oxítona terminada por E. Cipó, oxítona terminada por O. Então, café, parar e cipó são todas oxítonas terminadas por A, E, O, seguidas ou não de S. Portanto, são acentuadas pela mesma regra. A mesma coisa se eu pegar refém, né? Reféns, parabéns. Essas palavras têm a última sílaba tônica, portanto, também são oxítonas que devem ser acentuadas, beleza? Cuidado com bambu, caxambu, pacaembu, caju, bambu. Dá muita vontade de acentuar, não dá, gente? Por que dá vontade de acentuar? Porque a gente pronuncia essa última sílaba com muita tonicidade, então a gente tem aquela sensação de que a gente deve colocar o acento. Não devo colocar o acento. Por que eu não devo, gente? Porque eu só vou acentuar as oxítonas que terminarem por A, E, O, seguidos ou não de S, em ou ens. Se elas terminarem por I, se elas terminarem por U, eu não vou colocar acento gráfico. Por quê? Elas têm o acento tônico, elas têm tonicidade. Mas o fato de elas terem tonicidade não significa que elas devam ser acentuadas graficamente. Beleza? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar aquele acento instintivo. Beleza? Então é isso. Hoje a gente estudou a regra das monossílabas tônicas e a regra das oxítonas que são acentuadas. Eu peço também que tome cuidado, porque eu já ouvi algumas pessoas por aí dizendo que essas regras mudaram com a reforma ortográfica. Mentira, viu, gente? Essa regra sobre a qual eu tô falando aqui agora, ela já existia antes do acordo ortográfico e se manteve, né? Mesmo porque a maior parte daquilo que foi modificado pelo acordo ortográfico aconteceu lá nas regras particulares que a gente ainda nem viu. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula sobre acentuação gráfica. Na próxima a gente fala um pouquinho sobre a regra de acentuação gráfica das paroxítonas, beleza? Ó, um beijo, se precisarem de mim, estou por aqui.